Então, nessa videoaula a gente vai apresentar as lógicas digitais, que são as que têm utilidade sempre quando a gente precisa de um circuito combinacional. Circuito combinacional é quando o resultado de uma saída, que pode ser o acionamento, aqui no caso lâmpadas, mas poderia ser acionamento contator, acionamento de qualquer atuador industrial, né? Quando dependem apenas das combinações das variáveis de entrada, ou seja, se elas estão ativadas ou desativadas, né? Isso são a lógica combinacional. E a gente tem 7 lógicas, a gente vai ver 6 delas aqui, tá? Que são as mais são todas as lógicas que a gente tem aqui para estudar, né? A primeira aqui que a gente vai verificar, ela se chama lógica E, ou lógica AND, né? Muito comumente chamada de AND. Ela tem uma simbologia na eletrônica digital, que depois a gente vai ver a pinagem dela aqui, que é desse jeito. Então, se você for utilizar circuito integrado, que é um método mais antigo das placas eletrônicas, né? Você vai usar essa simbologia aqui para fazer a montagem. Já no diagrama de contatos, você vai ter esse recurso aqui, ó, e que faz a gente entender melhor de como que funciona a lógica E, né? Porque se você, aqui tem a tabela da verdade, né, onde eu tenho todas as combinações diferentes entre esses dois contatos aqui, ó, né? Lembrando aqui, ó, que o contato da botoeira, né, corresponde às entradas da porta lógica digital aqui, ó, né? Então a gente tem aqui a botoeira A e a botoeira B, e aqui tem as entradas A e a entrada B. A gente tem a lâmpada S, que corresponde à saída S, se for considerada aqui da porta lógica aqui, né? Então veja bem como que funciona, tanto aqui quanto aqui, ó, tá? Se eu não pressionar, que é 0 e 0, né? Então a lâmpada se mantém acionada, ou seja, se tiver 0 e 0 aqui também, saída desligada, né? Se eu apertar só a botoeira B, fechar o contato aqui, continua aberto lá em cima, então lâmpada apagada, né? Se eu apertar só o A, essa combinação aqui, ó, e não apertar o B, então o B vai estar aberto, lâmpada apagada. Somente se eu apertar as duas, então é que a lâmpada acende. Aí você pode representar matematicamente através da álgebra de Boole, né? Sabendo que a S, que é a saída, é a lâmpada ali no caso, tá? Está sendo acionada pelo contato normalmente aberto da botoeira A, que está em série aqui, o vezes representa o série, né? Com contato normalmente aberto da botoeira B. E na lógica da programação do Arduino, lá em linguagem de programação, a gente usa nesse formato aqui, ó, a saída S, que vai ser uma variável que vai ter que ser criada, né? Recebe a variável A, que vai ser outra variável que vai ser criada, que vai receber o sinal das botoeiras. Essa vai ser um pino de saída, né? O A vai ser um pino de entrada. Daí, para colocar a lógica aí, você tem que colocar esses dois eixos comerciais aqui, ó, tá? E daí o B. Então aqui o S vai ficar igual a 1 somente se A e B forem iguais a 1, né? Então essa é a porta lógica E. Vamos apresentar a próxima porta lógica, que é a porta lógica OU. Ó, a simbologia dela já diferencia aqui na eletrônica digital. Então aqui é como se fosse um D maiúsculo com duas entradas e uma saída. Aqui já tem uma meia-lua e outra meia-lua aqui, né? Um pouco distinto aqui o desenho da porta lógica OU, ou também conhecida como OR, tá? Equivale ali aos contatos em paralelo, né? As botoeiras em paralelo. Então, conforme a tabela da verdade aqui, né? Tanto faz essas duas entradas nas portas lógicas digitais, quanto esses dois contatos no diagrama de contatos aqui, né?
Então, se eu não apertar nenhuma das duas botoeiras, que é a primeira combinação entre as duas botoeiras, não acende a lâmpada. Se eu apertar só a botoeira B, já fecha o contato, cria um caminho para a passagem da corrente, acende a lâmpada. Se eu mandar aqui também um sinal nível lógico 5 aqui, né, que é 1, aqui também a saída fica ativada também, tá? Se eu mandar sinal só para A, que é apertar a botoeira A, também acende a lâmpada. E se apertar as duas juntas, também acende a lâmpada, tá? Então, fica dessa forma aí os sinais, tá? A expressão booleana, ela é representada pela soma, tá? Então, aqui tem o A mais B, né, que representa que a lâmpada, né, está sendo acionada por um contato normalmente aberto da variável A, que está em série em paralelo, né, com o contato normalmente aberto da botoeira B. Na programação, né, geralmente a gente usa isso aqui é um B, que é então, o S, que é uma variável, vai receber a variável, que é uma variável de saída, né, vai receber o sinal da variável de entrada A, que está em paralelo. Aí tem esse barra barra aqui que tem no teclado dos computadores. Aí tem essa barra aqui bem retinha ali, tem que colocar ela duas vezes representando o ou a soma, né? Daí a variável B, que é a outra variável de botoeira de entrada, sinal de entrada, né? Aí nós vamos ter a terceira lógica ali, que é a lógica inversora, tá? Então, também conhecida como NOT, coloquei só inversora aqui, mas é não. Ela pode ser conhecida como não também, ou NOT, tá? Vou colocar todos os nomes aqui para familiarizar. Se tiver qualquer um desses nomes aí, você já vai lembrar aí que a simbologia nos circuitos digitais é desse jeito aqui, ó, só tem uma entrada e uma saída, então ela é um pouquinho diferente. No diagrama de contato a gente representa com apenas uma botoeira com contato normalmente fechado, porque ela é inversora justamente porque se você não mandar sinal, ou seja, se você não apertar a botoeira, a lâmpada está acesa. Se você não mandar sinal aqui, for zero aqui, aqui vai estar ativado, por isso que ela é inversora, tá? Agora, se você apertar a botoeira, aí apaga a lâmpada. Se você colocar 1 aqui, nível lógico 1 aqui, apaga a lâmpada. A mesma coisa que se colocar nível lógico com 1 aqui, desliga a saída, tá? Na álgebra booleana, como não tem representação matemática para essa lógica inversora, eles colocam uma barrinha ali em cima, né? E na programação, geralmente, é o exclamação, que simboliza essa barrinha aqui. Então, aqui quando a gente tem a saída S, que é um pino de saída, né, está recebendo a variável de A invertida. Então, se lá a botão está mandando zero, né, a entrada está igual a zero, ela vai inverter e vai jogar 1 para a saída, tá? Se a entrada a leitura da variável de entrada vai estar recebendo 1, ele vai inverter e vai jogar para a saída 0. Essa é a inversora, tá? Depois a gente tem a lógica NAND, tá? Que você vai ver que o símbolo G é parecido com a E, só tem a inversora na saída aqui. Então é representado já com uma bolinha ali, ó, que é a inversora, chamada de não E ou simplesmente de NAND, tá? E a NAND, então, ela faz o contrário, exatamente o contrário da lógica E, né? Ela é representada aqui por dois contatos normalmente fechados em paralelo, que vai fazer o contrário lá. A E, ela só acionava quando as duas estavam pressionadas, né? Já a porta lógica NAND, ela vai fazer o contrário. Então, se ela só acionava quando as duas estavam pressionadas, agora só vai desligar quando as duas estão pressionadas, né? Então, se você observar aqui, ó, que é só você fazer as comparações, ó, 0, que é a multiplicação, né? 0 vezes 0 é 0, invertido 1. 0 vezes 1 é 0, invertido 1. 1 vezes 0 é 0, invertido 1. 1 vezes 1 é 1, invertido 0.
Aqui no diagrama de contato, que a gente está mais acostumado, fica mais fácil de compreender, porque se você não apertar nenhuma das duas botoeiras, então passa a corrente por aqui, tanto como por aqui, lâmpada acende. Se você apertar a botoeira B, vai abrir o contato, mas a botoeira está fechada, passa a corrente por aqui, lâmpada acende. Se apertar só a botoeira A, ela abre o contato, mas passa a corrente por aqui, ela acende. Se você apertar as duas botoeiras, abre os dois caminhos aqui que estavam passando corrente, ficam abertos, então ela apaga, né? A representação na eletrônica digital é isso aqui, ó, A vezes B com a multiplicação barrada, né? Então você faz a multiplicação primeiro, como eu falei lá, 0 vezes 0 é 0, daí inverte o resultado, daí dá 1. Mas no diagrama de contato não tem como a gente fazer isso aqui. Existe o teorema de De Morgan, que diz que se eu quebrar essa barra aqui, ó, quebrei a barra ó, em duas, cada variável ficou com uma barra agora, só que tem que inverter a operação de vezes para mais. E isso aqui vai dar o mesmo resultado que isso daqui, tá? Se eu fizer eu posso fazer tanto uma quanto a outra na programação. Aqui na eletrônica digital vai ter que ser desse jeito, o circuito integrado, né? No diagrama de contato vai ter que ser desse jeito. Então só dá para fazer desse jeito em diagrama de contato e dá até para fazer desse jeito em circuito integrado, mas fica maior o circuito, então a gente usa desse jeito aqui, ó, tá? Na programação a gente pode fazer das duas formas também, ó. Aqui eu coloquei entre parênteses o A, E, B, que é a lógica aí, né? Daí coloquei a simbologia da inversora na saída, ou seja, ele vai fazer primeiro essa operação que está entre parênteses, de lógica, né, operação lógica, e depois o resultado disso aqui ele vai inverter. Já aqui embaixo ele inverte a variável A, inverte a variável B, e depois faz a lógica OU, que vai dar o mesmo resultado ali, tá? Então qualquer uma dessas formas aqui de você programar vai ser considerado a lógica NAND, tá? Agora vamos falar sobre a outra lógica que inverte ali, vou até deixar aqui porque que é a NOR. A NOR é o contrário da OU, tá? Vamos ver se eu consigo fazer um paralelo com a lógica NOR aqui e a lógica OU. Vou colocar a folha uma em cima da outra aqui. Então tá lá. A NOR é a simbologia. Pode ver que a OU ali, ó, né? A OU ali em cima e a não OU aqui embaixo, chamada de NOR. Pode ver que a simbologia é similar, só que tem a bolinha na frente aqui indicando que está invertendo. Então ele faz primeiro a operação OU aqui e depois inverte o resultado na saída, tá? Que no diagrama de contato vai representar aqui duas botoeiras normalmente fechadas em série, né? Pode ver lá que a álgebra booleana ficou totalmente invertida, né? Então, se na OU dava 0, 1, 1, 1, aqui na não OU vai dar 1, 0, 0, 0. Então ficou totalmente invertida aí a lógica de contatos, né? E a gente pode fazer esse teste aí também, né? Por exemplo, não pressionei nenhuma das duas botoeiras, o circuito ficou fechado, então a lâmpada está acesa. Na segunda combinação, apertei a botoeira B, abriu o contato, cortou o caminho da corrente, então lâmpada apagada. Na terceira combinação, o A está pressionado, o B não está pressionado. Abriu o contato do A, então não tem mais caminho para passagem da corrente, lâmpada apagada. E obviamente que se eu apertar as duas botoeiras, vai abrir os dois caminhos, né, os dois contatos, e vai cortar o caminho da corrente, então lâmpada apagada também. Então ele faz o contrário. Assim como a NAND, né, você vai ter duas formas de representar matematicamente. Já que você pode representar conforme o circuito integrado, que ele primeiro faz a operação, né, e depois inverte o resultado, ou como o diagrama de contato, que ele primeiro pega as variáveis invertidas e depois faz a operação, né? Aqui no caso nós temos a mesma situação da NAND, né? Onde você tem aqui, ó, então você faz a soma primeiro, que na verdade é a lógica low ou, e depois inverte a operação, né?
faz o resultado da operação invertida. Ou então você inverte as variáveis primeiro e depois faz a operação E. É o mesmo teorema lá, o teorema de De Morgan. Você quebra a barra, então fica as barras em cada uma das variáveis e inverte a operação também. De mais passou a ser vezes. Lá na programação, então você coloca entre parênteses a lógica OU, né, que é barra, e daí coloca o sinal de inversora para ele inverter a operação aqui que está entre parênteses. Ou então você inverte cada uma das duas variáveis, que ele vai ter prioridade, vai fazer isso aqui primeiro, e depois faz a lógica E, funciona também, tá? Tem mais duas lógicas, mas eu vou apresentar só mais a ou exclusivo, a outra seria não ou exclusivo, né? Só essa aqui invertida, tá? Então a ou exclusivo, ela tem uma outra característica, ela é um pouquinho similar a ou, né? Mas ela tem essas duas, na porta lógica ela vai ter essas duas meia-lua aqui, ó, para diferenciar um pouco, porque ela é ou exclusiva porque ela vai dar exclusividade para uma das duas entradas. Ou seja, somente a saída vai ser ativada aqui se uma ou a outra botoeira estiver ativada. Se as duas estiverem ativadas junto, que não é exclusividade, então a saída também vai estar desativada. Se as duas estiverem desligadas com zero, né, também não é exclusividade, então a saída vai estar desativada. Então só se tiver um nessa, ou se tiver um nessa, uma tem que estar com uma, a outra com zero, tá? No diagrama de contato, eu não tenho como fazer essa lógica também. Então eu tenho que gerar aqui, através de soma de produtos, que eu vou até mostrar como que faz, porque depois a gente vai ter que fazer simplificação do circuito, tem que entender mais ou menos como que surge esse circuito aqui, ó, né? Então ele faz pela soma de produtos. Soma de produtos você pega só os resultados iguais a 1, né? Você pode ver que aqui, ó, na tabela da verdade, ó, você está desligado, a lâmpada está apagada. Se as duas estão pressionadas, a lâmpada está apagada. Só se a B estiver pressionada, ó, pressionar a B vai abrir esse contato, mas vai fechar esse. Como eu não pressionei A, passa corrente por aqui, acende a lâmpada. Se eu pressionar só o A, né, fecha esse contato, esse aqui está fechado, porque eu não pressionei, acende a lâmpada. Se eu pressionar as duas juntas, vai abrir esse aqui impedindo a passagem de corrente e vai abrir esse aqui impedindo a passagem de corrente, né? Mas continuando lá. Então veja só, para eu tirar essa expressão aqui, ó, que vai representar a lógica ou exclusiva ou short, né? Então eu tenho que multiplicar essas duas combinações aqui, as duas variáveis, e o resultado tem que ser 1. Só que a gente está observando que na multiplicação de A vezes B vai dar 0, porque 0 vezes 1 é 0. Para que dê 1, eu tenho que fazer alguma coisa com a variável A. Então eu vou ter que inverter a variável A. 0 invertido vai ser 1, porque só tem duas combinações, ou é 0 ou é 1, né? Se eu inverter o 0, 0 invertido vai virar 1. Então 1 vezes 1 ficou 1. Então como eu inverti o A aqui, ó, né? Então ele acabou dando o resultado 1 na saída aqui. Eu só pego os resultados iguais a 1 para fazer isso, né? Os iguais a 0 eu esqueço, tá? Agora na outra aqui, ó, 1 vezes 0, eu vou ter que multiplicar A vezes B de novo. 1 vezes 0, 1 vezes 0 é 0. Então agora eu tenho que mexer no B aqui, ó, tenho que inverter a variável B. Então se eu inverter a variável B, 0 invertido é 1, 1 vezes 1 dá 1. Agora eu tenho os dois resultados iguais a 1. E eu tenho que só agora somar essas duas, que é fazer a lógica ou, né? Somar essas duas linhas que estão dos resultados iguais a 1. Daí surge aqui a saída S, né? Está sendo acionada por um contato fechado da botoeira A, que está em série, porque vezes com o contato aberto da botoeira B. E essas duas variáveis estão em paralelo, que é o mais, né? Com contato aberto da botoeira A, que está em série, porque é vezes, com contato fechado da botoeira B, gerando esse circuito aqui. Na lógica de contato eu não preciso, no digital, né? Na lógica digital lá eu não preciso todo esse processo, porque já existe um circuito integrado que já faz toda essa lógica aí, né? É só colocar no pino 1 a variável A, no pino 2 a variável B, e eu tenho a saída S. Não tenho certeza lá na programação, eu sei que isso aqui, ó, funcionaria para a equivalência ali do diagrama de contato, né? Ó, o A com a barrado, né? A lógica E, daí o B,
a variável B, daí a representação do OU, o A, E, né? Daí o B negado com exclamação na frente. Tem que fazer uma verificação, não tenho certeza. Eu acredito que exista lá uma lógica short que você possa fazer direto, mas eu não testei isso daí, então a gente pode testar aí para ver se funciona. Eu acredito que exista essa condição, mas vamos ter que dar uma olhada lá. Em algumas programações que não do Arduino, isso aqui funciona, tá? Eu preciso dar uma olhada se no Arduino tem essa função aqui, ó, tá? Fica aí como curiosidade para vocês testarem aí, tá? Então são as seis lógicas, né? A sétima seria não ou exclusivo. Eu vou deixar aí para vocês também darem uma pesquisada. Vamos agora passar aqui só para fazer verificar todas essas lógicas. Eu não vou ter como colocar a tabela da verdade lá, senão o vídeo vai ficar longo se eu ficar mudando de câmera toda hora. Vamos ver se dá certo aqui, né? Mas vamos fazer os testes aqui, ó, tá? Esses são os diagramas de contato que a gente pode testar aqui no CAD-CEMU, né? Ó, as duas botoeiras em série, normalmente aberta, então é a lógica aí. Se eu apertar só uma, não acende a lâmpada. Se eu apertar só outra, não acende a lâmpada. Agora, se eu apertar as duas juntas, acende a lâmpada, que é a lógica aí. A lógica OU, se não apertar nenhuma das duas botoeiras, lâmpada apagada. Apertou a B, acende a lâmpada. Apertou A, acende a lâmpada. Apertou as duas juntas, acende a lâmpada também, né? Lógica inversora, ou lógica não, ou ainda lógica NOT, né? Se eu não pressionar a botoeira, lâmpada acesa. Pressionei a botoeira, lâmpada apaga, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá no vídeo, ainda dá para apresentar outra. Aqui, ó. Se eu não pressionar nenhuma das duas, essa aqui é a não E, né? Então tem que acontecer ao contrário da E aqui, ó. Tá? Se eu não pressionar, dá até para comparar porque as duas estão com as mesmas variáveis, então ó, aqui está apagado e aqui está aceso. Então se eu não pressionar nenhuma das duas botoeiras, aqui na E fica ligado, desligado, na não E fica ligado. Se eu pressionar só a botoeira B, né? Aqui fica ligado, aqui fica desligado, né? Se eu pressionar só a botoeira A, fica ligado, aqui desligado. Se eu pressionar as duas botoeiras, ó, faz tudo ao contrário, aqui desliga e lá liga. Então essa aqui ela faz exatamente o contrário da lógica E, por isso que ela é a lógica não E, tá? Agora eu só vou ter que alterar aqui para eu poder mostrar as outras lógicas aqui no CAD-CEMU. Então tá lá. Vamos mostrar agora a lógica não OU. A não OU está aqui com os dois contatos em série. A gente tem já passou aqui, tá fora, né, a lógica OU. Mas o que é a lógica OU? A lógica OU funciona da seguinte forma: sempre que qualquer uma das duas botoeiras ou as duas estiverem ativadas, vai acender a lâmpada. Se eu não pressionar nenhuma das duas botoeiras, ela vai estar apagada. A não OU vai fazer o contrário. Você pode ver que quando não pressionei nenhuma das duas, a lâmpada está acesa. Se eu pressionar só o B, desculpa, é essa aqui, ó, né? Se eu pressionar só o B, apaga a lâmpada, né? Se eu pressionar só o A, apaga a lâmpada, tá? E se pressionar as duas, lâmpada apagada. Então ele faz justamente o contrário da lógica OU, né? Só fica acesa se as duas estiverem desapertadas. A OU faz o contrário, né? Só fica apagada se as duas estiverem desapressionadas, né? E aí, por último, a lógica SHOR, ou exclusivo, né? Que ela é exclusividade. Somente se eu apertar uma botoeira ou se eu apertar a outra botoeira, acende a lâmpada. Se apertar as duas, não acende. Se não deixar as duas apertadas, não acende, né? Então aqui, ó, não pressionei nenhuma das duas botoeiras, lâmpada apagada. Lembrando que eu estou usando dois contatos da mesma botoeira aqui, ó, tá? Contar com o mesmo nome, esse aqui pertence aos mesmos botões, tá? Aqui também pertence aos mesmos botões. Então apertei o A, pode ver que ele vai apertar as duas juntas lá. Acendeu a lâmpada porque está exclusivamente a botoeira A pressionada. Apertei só o B, ó, acendeu também porque está apertado exclusivamente a botoeira B.
Agora vou apertar as duas juntas, não é exclusividade, então a lâmpada apaga, tá? Então essa é a lógica de contato. Agora a gente vai apresentar aí no diagrama lá, vamos pro Tinkercad, né? Apresentar as lógicas digitais com as portas lógicas, circuito integrado, né? Então aqui no Tinkercad, né, eu já puxei aqui os elementos, só falta o circuito integrado, né? Mas já dá para ver que eu puxei os elementos aqui que eu vou utilizar, né? Que são os push button aí na configuração pull up, né? Então ele fica em 0 aqui, enquanto eu vou mudar o sinal a partir daqui, né? Então ele está em 0, quando apertar ele vai ficar 1. Esse LEDzinho aqui só representa que ele vai estar 0. Vou até colocar a simulação ali, né? Para verificar, ó. Eu coloquei um LED amarelo aqui na saída, ó. Pode ver que eu alimentei o protoboard com 5 volts, que é a alimentação do circuito integrado TTL 74, né? Começa com 74. Os dois primeiros números você sempre identifica a família, que é o TTL. Existe a família CMOS, que é mais utilizada porque ela consome menos energia e tem algumas vantagens em relação ao TTL. Aqui a gente vai usar o TTL só para, né, mas você pode fazer a busca aí em relação ao TTL e ao CMOS e ver as diferenças também, tá? Bom, então a gente tem aqui o LED representando as duas entradas, tá? Então os dois botões, eles estão desligados no momento, se eu apertar, ó, acende. Se eu apertar o outro, acende. E essa aqui é a saída que eu não liguei em lugar nenhum, porque eu vou ligar na saída do CI, que vai ser a resposta da lógica aí dos comandos das entradas aqui. Então, né, vamos pegar lá. Eu vou passar aqui primeiro uma coisa que é importantíssima antes de fazer qualquer circuito com lógicas digitais. Você tem que buscar o datasheet, que é a folha de dados, tá, do circuito. Eu vou pegar aqui primeiro eu já sei que da lógica aí é o 7408, então vou buscar aqui o 7408, tá aqui o circuito, ó, pode ver que ele tem 14 pinos, então a gente tem que descobrir o que é cada um desses pinos aí para poder fazer a montagem. Para descobrir isso é só utilizando o datasheet, então eu vou lá buscar o datasheet, né, para a gente verificar. Então isso aí você pode conseguir na internet, você digita lá o código, né, do CI, ou primeiro procura qual que é o CI, por exemplo 74, aqui é o 04, né, que está mostrando na tela, mas a gente já pode trocar aqui por outro que seria o 7408, né, que é o da porta lógica I, tá? Então veja, ele vai ter o código aqui, como eu falei, 74 indica que ele é da família TTL, e o 08 indica que ele qual que é a porta lógica. E no datasheet vai estar lá, ó, 4, que é o quad aqui, portas, que é o gate, end, ou seja, em inglês é tudo de trás para frente, né? 4 portas lógicas e de duas entradas, tá? Então ele tem, dentro dele tem 4 portas lógicas e de duas entradas, tá? E aqui tem, ó, o formato que ele está utilizando ali no CI, ó. A alimentação dele tem que ser alimentado com 5 volts, tá? Tem toda a descrição lá. Vou mostrar aqui, ó, para você ver que ele tem, ó, VCC mínimo 4,75, máximo 5,25. Se ligar mais do que isso, ele pode queimar, tá? Mas a tensão nominal é 5 volts lá, tá? Esse VIH aqui seria a tensão que tem que ter na entrada em nível lógico alto, ou seja, no mínimo tem que ter 2 volts para ele identificar que é nível lógico alto. Se estiver abaixo de 2, ele já vai identificar como nível lógico, talvez até ele vai ficar perdido, né? Não vai saber qual é o nível lógico lá na entrada. Para a tensão da entrada ser nível lógico de baixo, ele tem que estar no máximo a 0,8 volts. Então tem que ter 0, né? O ideal é 0, mas no máximo tem que ter 0,8 volts, senão ele já vai pegar naquele ponto flutuante que ele não sabe se é 0 ou se é 1, tá? E na saída, o 0, quando está desligado, ele também vai ter no máximo 0,8 volts, né?
e daí as correntes lá que é 16 miliamperes, tá? Então essas são, ó, tensão de entrada, que não tem muito o que visualizar, tá? Mas tem todas as características do CI e a alimentação principal aqui que é dele, que é 5 volts, tem que colocar, tá? Então, ó, vamos lá para o desenho novamente. Tá vendo que tem o pino 1, pino 2, pino 3, né? Esse aqui é uma porta lógica, a gente vai usar só uma para fazer o nosso exemplo, mas a gente tem 4 opções aqui, pode ser o 4, 5, 6, é outra porta lógica, ainda as duas entradas, pino 1, pino 2, a saída 3. Pino 4 e pino 5 a entrada de outra, as entradas de outra porta lógica, pino 6 é outra saída, né? Pino 7 é o negativo que você vai ter que alimentar, o 14 vai ser o positivo, o 7 é o negativo. Você também tem uma porta lógica no pino 10 e 9 que é a entrada e o 8 a saída. E outra porta lógica é o 13 e o 12 a entrada e o 11 a saída, né? Aqui ele tem a tabela da verdade, ele está usando o L, que é low, né, em inglês, nível baixo seria o 0, né? Então 0, 0, a saída é 0, low também, baixo. O A em 0, low e high, né? Está escrito aqui, ó, high level, né? Nível lógico alto e nível lógico baixo, tá? Então aqui se fosse 1, 0 no A e 1 no B, também teria 0 na saída. 1 no A e 0 no B, 0 na saída. Os dois iguais a 1, 1 na saída, tá? Essa é a lógica aí. Então tem todas as informações aqui no datasheet, né? E a representação, tá? Vou mostrar o circuito que a gente vai montar lá na bancada para vocês, no Tinkercad, né? A representação dele tá aqui nesse circuito aqui, ó. Tem os dois push button, ó, é o esquemático, você tem que saber, né? Daí eu coloquei um LEDzinho aqui, ó, com um resistor para a gente verificar quando que esse cara vai estar ligado e quando que ele está desligado, né? Numa das entradas que a gente vai escolher aqui, né? Daí o outro botão aqui na outra entrada, né, com o LEDzinho também para a gente identificar se ele vai estar em 0 e 1. E o terceiro LED na saída, que é o amarelo lá que eu coloquei, né, para a gente identificar a saída lógica quando a gente apertar os botões. Eu vou escolher o primeiro, então ó, no desenho eu já vou colocar que esse aqui vai ser o pino 1, esse aqui vai ser o pino 2 e esse aqui é o pino 3. No esquemático é sempre importante a gente identificar os pinos, né? Lembrando que a gente tem obrigatoriamente que alimentar com VCC, que é os 5 volts, no pino 14, né? E o GND, que é o negativo da fonte, GND, no pino 7, tá? Então tem que ter essa... Se você não alimentar, essa porta lógica não funciona, tá? Então vamos voltar lá agora para o Tinkercad para fazer a montagem desse circuito aqui, de acordo com o que a gente viu lá aqui, né, ó, pino 1, pino 2, pino 3, então esse é o CI completo, né, 14 e 7 vai ser a alimentação. Nós vamos colocar agora lá no Tinkercad, então, tá? Então tá aqui, ó, né, vamos fazer a programação dele aqui, né? Eu não alimentei ele, então vou ter que colocar aqui. Lembra que o pino 14, que é esse, ele tem um chanfro aqui, né? Você vem o pino 1, ó, ele tem aqui no Tinkercad ele tem, se você colocar nos pinos, ele vem mostrando o que é. Mas o pino 1, pino 2, pino 3 até o pino 7, daí inverte aqui, ó, 8, 9 até o 14. Então o pino 14 é alimentação VCC, vamos colocar lá ele no positivo, VCC. Já vamos colocar aqui o pino 7 no negativo também, GND, né? Vamos colocar preto aqui. E está alimentado. Agora eu só vou colocar as entradas ali, né? Vamos colocar vermelho de novo aqui. Então, ó, esse cara aqui, conforme a gente viu no esquemático lá, né? Vai ser o sinal de entrada. Então vamos colocar no pino. Deixa eu colocar de outro jeito aqui. Vamos vir para cá e colocar lá no pino 1. Esse que vai representar então a botoeira A, né? Pegar aqui o contato e jogar lá
no pino 2, né? Botoeira B. Tem um botoeira A e botoeira B. Agora é só jogar o LEDzinho amarelo aqui lá no pino 3, que vai ser a saída. Vamos colocar outra cor aqui, colocar um verde representando a saída, né? As duas entradas e saída. Então agora quando simular, eu vou ter a lógica E funcionando. Lá, se apertar nenhum dos dois botões apertado, LED apagado. Apertei só o botão B, LED apagado. Só o botão A, LED apagado. Daí para apertar os dois juntos tem que apertar a tecla Shift do teclado, tá? Segurar ela, ó, Shift, daí aperta e ficou apertado, e daí aperta o outro, ó, acendeu com as duas pressionadas, acendeu a lâmpada. Então essa é a lógica E com a porta lógica. Eu não vou fazer todas as portas lógicas para não alongar muito o nosso vídeo aqui, né? Mas, por exemplo, eu vou mostrar lá o datasheet novamente, né? Para a gente ver as outras portas lógicas. Lembrando que é importante sempre ver os pinos aqui, né? Eu acho que eu vou mostrar só a NOR, porque a NOR ela inverte totalmente os pinos aqui, ó, tá? Então vamos lá para o diagrama de, aliás, pelos data. Então aqui já está o datasheet da inversora, né? Vamos colocar ele aqui, ó. Você vai verificar que ele vai ter, ó, 6 portas lógicas. Agora, como ele só tem uma entrada e uma saída, então já tem 6 portas lógicas, né, inversora. Um a entrada e o 2 a saída, né? Tem todos, também a alimentação é a mesma coisa, né? Então só para você observar. Tem, vamos ver, 7, 8, tem o 00 aqui. Vamos para o 32 primeiro, que é a lógica OU, tá? Tá aqui, ó. Então nós temos, ó, aqui já está um pouquinho diferente, mas ele tem lá o pino 1 e pino 1A e 1B. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó, 1A e 1B e 1Y. Daí lá ele mostra a lógica aqui, 1A, 1B e 1Y é uma porta lógica OU, né? Tá um pouquinho diferente esse esquema, mas está aqui o CI, né? Representando, tem 4 portas lógicas OUs, né? Vamos para a inversora de novo lá, a gente já viu. A porta não E tá aqui, tá igual a outra lá. Pode ver que aparentemente é tudo igual, né? Mas você vai lá olhar, ó, aqui é uma porta NAND, né? Daí ele mostra na imagem lá que são as entradas e a saída, né? Então você tem aqui como que é montado, né? São transistores. TTL significa transistor logic, né? Lógica de transistor para transistor. Então essa é a lógica NAND, é o 00, 7400, 7402 é a porta lógica NOR, tá? E tá aqui, ó, então pino, ó, é invertido lá, como eu falei. Deixa eu ver se é a NOR que é invertida. Não, mas era a NOR mesmo que era para ser invertida. Ó, ele tá com VCC. Ah, tá aqui, ó. Y, que é a saída, né? Tá no pino 1. O A e o B, que são entradas, tá no pino 2 e 3. Então ele é invertido. Seria interessante se tivesse o desenho igual tem aquele primeiro, mas aqui não, nesse datasheet que eu peguei, tem datasheet que tem, tá? Acabei pegando, baixando os datasheet aqui rapidamente, não olhei isso daí. Mas fica claro que a entrada A está no pino 2, a entrada B está no pino 3 e a saída é no pino 1. Então você tem que sempre olhar no datasheet para você não ligar errado, tá? Porque você pode queimar o CI se você ligar ao contrário ali. Às vezes queima uma porta lógica, daí as outras continuam funcionando, mas você vai perder uma porta lógica ali, tá? Então a porta lógica não OU, ela é invertida. Vamos colocar essa porta lógica lá no Arduino para verificar o funcionamento. Então vamos buscar aqui a porta lógica OU, não OU, né? 74, a gente viu lá, 7430, não OU, 7402, tá? Esses códigos você pode buscar também no Google, buscar qual que é o TTL. Se for CMOS, ele sempre começa com 40, daí o número da lógica, os outros dois números também, tá? Ó, então 02, você pode ver que é exatamente igual os pinos ali. Então você não pode só substituir aqui que nem eu estou fazendo. Se fizer isso aqui, ele já, vamos ver se dá algum erro aqui, já que a gente está simulando, né? Só coloquei no lugar, ó, a alimentação já continua a mesma. E vou ligar lá, vamos ver se ele dá problema aqui.
Se eu ligar, eu acho que ele já deu o problema, tá acendendo o LED porque era, né, era para é a saída, né, que está na entrada. Aqui ele não está dando problema, só não está funcionando, tá? Mas nas portas lógicas oficiais ele queimaria. Eu só ter que trocar, então vamos selecionar aqui, colocar esse LED no pino 1 e colocar esse botão no pino 3, trocar aqui, né? Então, agora a entrada A está no pino 3, tanto faz, né? A entrada B está no pino 2 e o LED está no pino 1, conforme o datasheet que a gente viu. Então, ó, a lógica não ou, ela só vai acender quando quando nenhuma das boteiras estiverem ativas, né? Se eu apertar uma, vai desligar. Se apertar a outra, vai desligar. E se apertar as duas juntas, Shift, né, para manter ela apertada, vai desligar também. Então, essa porta lógica não ou, tá? Eu vou mostrar só mais uma, que é a porta lógica Shore, que é o 7486, tá? 86. Sempre confiro no datasheet lá também. 86. Esse aqui é a porta lógica Shore. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Vamos tirar, vou ter que trocar de novo, porque eu já sei que ela é invertida, é igual a E. Mas sempre olha no datasheet, tá? Tem dúvida, sempre é bom olhar primeiro no datasheet para depois você fazer. Vou colocar de novo aqui a saída no pino 3. No pino 3 e essa entrada A vamos colocar de volta no pino 1, tá? Lembrando que a porta lógica Shore ela só vai acender quando tiver um ou outro ativado. Então, ó, tá desligado o LED de saída, ligou também. Agora se apertar as duas não vai ligar, tá? Então vamos desligar essa, ligar essa, ó, desligou. Então o comando Shore aqui sendo realizado, tá? Tá ficando longo o vídeo, mas aqui eu preciso mostrar tudo isso daí. Falta fazer a programação no Arduino agora, né, com as portas lógicas aqui, né? Vamos lá pro Arduino agora. Para não ficar muito longo o vídeo, eu já deixei o circuito pronto aqui, só vou explicar ele, né? Então o que nós temos aqui, ó, tá? Temos alimentação, ó, pode ver que eu já não tenho mais a fonte de tensão. A alimentação está sendo feita pelo próprio recurso do Arduino aqui. Então o positivo o que é os 5 volts, né, do Arduino, tá, alimentei toda a plaquinha aqui com 5 volts. O negativo, que é o GND, também alimentei toda a plaquinha aqui com o GND. E aí liguei os LEDs lá, os botões, igualzinho eu fiz no anterior lá, né, com o resistor de 10K aqui no negativo. Tá, ó, fiz o jumper no negativo. Opa, isso aqui tá errado. Deixa eu só trocar aqui. Tem que ir no negativo. Ah, tá simulando, por isso que não tá trocando. Aí, pronto. Então agora tá certo, tá? Então os pinos aqui, ó, quando eu apertar ele vai jogar ele tá em 0, né? Ele tá jogando 0. Tá, pode ver que ele está no negativo, então está jogando 0 para as entradas do Arduino. Daí eu tenho que configurar essas entradas lá na programação. Então eu joguei aqui pino, vamos ver os pinos que eu usei aqui, ó. Pino 2 e pino 3 são os dois botões, tá? Pino 4 eu joguei no LEDzinho aqui que vai ser a saída, vai indicar a saída. Esses dois LEDs aqui eu só estou representando os botões. Pode ver que se eu apertar um, ele acende, se eu apertar o outro, acende. Por enquanto não está funcionando aqui porque eu não coloquei a programação lá ainda, tá? Ou coloquei já, deixa eu ver o código aqui. Ah, tem um código aqui, tá? Então, ó, eu criei constint, né? Uma variável botão e joguei, agreguei aqui, né? Atribuí o número 2 para essa variável. Por enquanto eu só coloquei o botão 1 recebendo o número 2. Por enquanto a gente não sabe se é entrada ou saída, tá? De novo coloquei outra constint, né, que é o tipo da variável, constint, botão 2, que é outro botão, tem que colocar outro nome diferente, lembrando que não pode ter acento, né?
não pode começar com número as variáveis. Daí atribuir a essa variável o número 3. Por enquanto, o botão 2 só é 3, tá? E constante LED, a variável LED, eu atribuí o número 4. Então, elas só receberam esses valores por enquanto. Aí a gente vai para o void setup. Esse serial begin aqui é um recurso que a gente vai usar, não agora, eu coloquei aqui, eu vou colocar até entre em comentários aqui. Agora não dá porque estou simulando lá. Mas vamos começar aqui pelo pin mode. Então, pin mode é o modo dos pinos, né? Modo dos pinos. A variável LED, que é o pino 4, vai ser uma saída, por isso que eu coloquei output, né? Para sempre colocar o ponto e vírgula na saída. O botão 1 vai ser uma entrada, que é o pino 2, né? Botão 1 é o pino 2. E o pino 2, então, vai ser uma input, que é uma entrada. E o botão 2, que é o 3 aqui, então, o pino 3, tá? Ele vai ser uma entrada também. Então, pin mode, botão 2, entrada. E aí eu indiquei o que vai ser os meus pinos, porque eles podem ser tanto entrada como saída. Eu tenho que indicar aqui no void setup. Daí vou para o void loop. Ó, aí eu criei duas variáveis auxiliares aqui, que é a variável A e a variável B, do tipo int. Daí não é constante, tá? É int. A variável A vai receber digital read, a leitura da entrada digital botão 1. Botão 1 é o pino 2, né, que é uma entrada. Então ele vai receber, ele vai converter esses 0 volts ou 5 volts em 0 ou 1, tá? Então digital read, ele vai fazer a leitura do que tem no botão 1. Se tiver desapertado, vai estar jogando 0 volts, né, no pino, e ele vai converter esses 0 volts para nível lógico 0 e jogar aqui na variável A, tá? Vai atribuir para a variável A. Digital read vai fazer a leitura do botão 2, o botão 2 é o pino 3, né? E vai jogar esse resultado para a variável B. Então, ele é uma variável de entrada, se tiver 0 volts ele vai jogar 0 aqui no B, se tiver 5 volts ele vai jogar 1 aqui no B, tá? Então, daí eu tenho um if, que é a condição, uma condição, a C, A, E, B, então escreva no LED na saída, né? Digital write. Acione ou desacione o LED. Aqui no caso eu estou mandando se A, E, B, que é a lógica E, né? Acenda o LED só se as duas botoeiras estiverem apertadas. É mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? Então digital write é para escrever, é para acionar ou desacionar o LED. Daí eu coloquei um else, porque se essa condição for verdadeira aqui, o if foi verdadeiro, eu apertei os dois botões, ele vai acender o LED. Agora, se essas condições não são verdadeiras, qualquer outra condição, não apertei o A, ou não apertei o B, ou não apertei nenhuma das duas, o LED tem que estar apagado. High é aceso, né, nível lógico alto, low é nível lógico baixo, está apagado, né? Então vamos testar lá para ver agora se está funcionando. Deixa eu tirar aqui o código da frente. Tá lá. Então apertei. Vamos ver se está tudo certo aqui. Apertei só um botão, não funcionou. Só o outro não funcionou. Se apertar os dois juntos, aí tem que ligar a saída lá. Coloquei vermelho aqui, devia ter colocado outra cor saída. Então um LED de outra cor aqui para diferenciar, né? Mas é isso aí. Essas aqui são as duas entradas. Se eu desapertar uma delas, já apaga o LED lá de saída, que é esse terceiro aqui, ó, tá? Vamos mudar a cor dele aqui só para colocar um amarelo aqui, ó. Pronto, agora sim. Então as entradas são no vermelho, saída é amarelo. Então, ó, 0, 0, saída 0. 0, 1, saída 0. 1 e 0, saída 0, né? Agora 1 e 1, saída 1. Então é isso. Daí você pode, eu não vou fazer todas as programações aqui, mas você pode testar, lembrando, né? Vamos voltar aqui no código, que se você quiser fazer inversora, eu vou colocar aqui, ó, né? Se você quiser, deixa eu parar lá, senão eu não consigo mudar. Se você quiser fazer inversora, você vai colocar o exclamação, tá?
Se você quiser fazer o WOW, tem uma tecla do lado da letra Z ali, você tem que apertar o Shift, e essa tecla tem a barra, né, se você não colocar o Shift, essa barra aqui se você não apertar o Shift. Se você apertar o Shift, tem essa opção aqui, ó, que vai ser para fazer o WOW, tá? Então, a gente vai testar essas lógicas digitais aí. Eu mostrei como que faz aqui na programação do Arduino. Por hoje é isso aí.